Boa noite. Hoje é dia 13 de setembro de 2021. Estamos aqui no encontro da jornada Desafios Educacionais e hoje nós temos um tema muito interessante, que é metodologias inovadoras, psicodrama pedagógico online. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre isso é o professor Luciano Gamês, da Unifesp, que tem bastante experiência nessa área e que vai discutir com a gente. Depois da fala dele ou durante, vocês fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, que é para ser um bate-papo mesmo. Luciano, obrigada pela sua disponibilidade, é um prazer estar aqui com você. A gente já teve essa experiência de viver o psicodrama, né, o ano passado, que foi muito legal. Depois disso, eu realizei 2 vezes com estudantes da graduação e da pós, e foi muito legal. Então, acho que essa conversa vai ser interessante. Muito obrigada. Fica à vontade. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite a todos e todas e todes que puderam estar presentes, né? Vou fazer a minha audiodescrição, como manda o figurino. Eu sou um homem branco, de olhos azuis, cabelo grisalho, barba. Atrás de mim tem um fundo branco, que no fundo é um armário, guarda-roupa, enfim, que utilizo aqui no meu escritório. E, e não tem mais nenhum elemento, exceto a cachorra que está aqui embaixo do meu pé, me acompanhando, né? Eu sou professor da Unifesp e trabalho num curso que é o curso superior de tecnologia em design educacional. Então, nós trabalhamos com o eixo da tecnologia, educação, é tipo um tripé, né? Tecnologia, educação e design. E gestão também, né? Então, nesse curso, eu sou responsável pela disciplina de ensino e aprendizagem, e como o curso acontece em 5 semestres, cada semestre a gente trabalha um contexto específico, né? O contexto inicial é o contexto da educação aberta em rede, depois nós trabalhamos o contexto não formal e inclusivo, e é aí que eu vou contar para vocês que entrou a história do psicodrama pedagógico dentro desse contexto não formal e inclusivo. E aí vou estabelecer a ligação depois com isso, com a questão da inclusão, né? E o psicodrama, e foi aí que eu fiz essa abordagem do psicodrama pedagógico. Depois, no terceiro semestre, a gente trabalha no contexto formal, o quarto a gente vai trabalhar no contexto corporativo, e no quinto semestre os alunos estão desenvolvendo TCC, colaboro bastante também, e vou trabalhando com os alunos as teorias de aprendizagem, as correntes pedagógicas, vou falando para eles sobre os diversos, digamos assim, autores e atores, não é? Que compõem aí a história da educação, do contexto da psicologia, do ensino e da aprendizagem. Então, eu trabalho bastante com as teorias de Paulo Freire, trabalho com as teorias de Vygotsky, né? Eu vou trabalhar também com um pouquinho do contexto das teorias que falam sobre aprendizagem aberta em rede, enfim, e a gente acaba caindo depois nas teorias mais da andragogia, enfim, a gente faz aí um belo apanhado ao longo desse curso de algumas das principais abordagens da psicologia da educação, não é? Eu sou psicólogo, tenho publicação aí na área da psicologia da educação, e trabalho com essas questões de ensino e aprendizagem. Então, nada mais interessante do que pesquisar metodologias ativas, não é, Marina? Coisas que a gente possa trazer para os alunos no sentido de dar uma
uma chacoalhada aí, né, nessa questão do aluno como do papel que esse aluno vai desempenhar no curso, né? Então, por falar em papel, aí a gente vai começando a ligar com o psicodrama, que é uma teoria dos papéis, a gente desenvolve diferentes papéis ao longo da vida, não é? E aí eu fui começando a pesquisar um pouco mais sobre o uso do psicodrama no contexto educacional. A minha história com o psicodrama, na verdade, ela acontece há muito tempo já, há muitos anos, desde que eu era adolescente, tinha 18 anos. Então, como todo jovem, que passa por um processo, né, de amadurecimento, está em crescimento, ali encontrei a possibilidade do psicodrama ser um meio para que eu pudesse trabalhar alguns dos meus conflitos internos, né? Então, quando eu fui sentir necessidade de ir para terapia, e aí eu caí nessa belezura que é a terapia psicodramática, quando eu era bastante jovenzinho, né? E aí, Marilena, nessa época, o psicodrama, ele estava no auge, assim, né? Década de 80, mais ou menos, né? Ele estava no auge, e o que acontecia? Existia todo um aparato que seguia dentro das salas do psicodrama clássico, tradicional moreniano, tinha a sala de terapia, era terapia em grupo, não é? E aí tinha iluminação, tinha um palco em 3 níveis, tinha egos auxiliares, né? Que são os auxiliares do terapeuta que entram nas dramatizações, e toda a dinâmica, digamos assim, de uma sessão de psicodrama terapêutico, né, parte para a ação, né? Então é muito diferente daquela lógica da psicanálise, em que o paciente fica deitado no divã e o psicanalista fica atrás dele, não tem qualquer contato visual, inclusive, né? É uma relação muito diferente. Então, dentro desse contexto da terapia psicodramática, já começa por essa diferenciação, né? De que envolve ação, envolve atitude, envolve protagonismo, envolve que o paciente ali, digamos assim, em vez dele só contar o seu problema, ele dramatizava. E pelo fato da terapia ser em grupo, ele podia falar que, por exemplo, estava com um problema com a mãe, com a tia, com a avó, chamar alguém do grupo para fazer o papel de mãe, de tia, de avó, né? Por exemplo, ou se era um problema com o chefe, alguém vinha fazer o problema com o chefe. Então, nesse sentido, os egos auxiliares vinham para ajudar a compor essas cenas, essas dramatizações, e disso a gente depois saía do papel, o que era muito interessante, e alguém assumia o nosso papel, e a gente ficava olhando de fora essa ação ser dramatizada, né? Então, quando você se coloca na posição de observador de si mesmo, é muito interessante, porque aí, é claro, é uma outra pessoa que estará fazendo você, com base no seu relato, mas, de certa forma, você se colocando como observador de si mesmo naquela situação, você passa a ter uma visão muito mais ampliada, muito mais abrangente, não é? Do que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, eu lembro muito bem que eu tive uma vez um conflito que eu fiquei muito nervoso, mas muito nervoso, com um pintor que meu avô tinha contratado, e aí ele foi pintar o teto do quarto que meu avô tinha mandado forrar com cedrinho, né? Aquela madeira, forro de cedrinho. Eu achava bonito o cedrinho, né? Uma coisa em madeira, e ele escolheu uma cor que eu achava uma cor horrorosa. É tipo cor de isso aqui, assim, né? Uma cor assim parecida com isso. Sei lá, parece meio sem um marrom claro, não sei. Era uma cor que eu achei horrorosa.
Como o E aí, pessoal costuma falar, cor de burro quando foge. exatamente, cor de burro quando foge, aquilo era uma cor muito feia para mim, né? Era bem parecida com essa que eu mostrei, né? De papel pardo, uma coisa assim. E aí, o meu avô tinha, eu era adolescente, meu avô tinha comprado essa tinta e o pintor estava pintando, né? E aí eu, no auge da minha prepotência de adolescente, cheguei lá e vi que o pintor estava passando, já tinha praticamente pintado o teto todo com aquela cor. E eu cheguei no meu quarto, eu olhei para aquilo, eu tive uma síncope. E eu fiquei muito nervoso e fui falar com o pintor e xinguei o pintor. Você para de pintar isso agora que eu não autorizei pintar esse quarto dessa cor, né? No auge da prepotência do adolescente, né? E aí o que o pintor falou? Olha, quem me contratou para fazer esse serviço foi o seu avô. Qualquer coisa de insatisfação que você tenha, vá reclamar com ele. Olha que resposta. Pintor esperto, hein? Pintor esperto. Muito bem. E aquilo, para mim, não se satisfez de maneira alguma. Então, o que foi que aconteceu? Eu enlouqueci, porque o pintor não parava de pintar. Não parou de pintar e continuou. E me ignorou completamente. E eu ali soltando fogo pelas ventas, assim, fez um boi bravo. E o pintor, bem sossegado lá pintando, né? Às tantas, o pintor se enervou comigo, né? Porque eu não parava de gritar. E aí se incomodou e ficou bravo comigo e meio que, né, me respondeu, né? Me pondo no meu devido lugar, que é o lugar que eu deveria estar. Bom, e aí eu achei aquilo um absurdo. Como assim, esse pintor? Vem falar isso. Então, pronto, me lembro muito bem que eu fui, levei isso para terapia, nesse palco tridimensional que era todo cheio de iluminação e etc e tal. Aquilo me encantava, né? E aí fui contar na terapia o quanto que eu tinha me enervado, e aí veio então a égua auxiliar, fez o papel todo, né, do pintor, e ficava pintando, e aí eu tentava reproduzir a cena mesmo, né? Então, só para que vocês tenham uma noção aí do que é o contexto, né, da terapia em termos do psicodrama. E aí, esse ego auxiliar ficava pintando e dizia assim, você vai conversar com o seu avô, né? E, de repente, então, chama alguém para a cena que faz o papel do avô, e aí eu falo, ô vô, você viu que ele está pintando daquela cor horrorosa, né? E aí depois vem alguém chama para fazer o papel do pintor, e aí acontece o conflito ali na cena, né, que é dramatizada, digamos assim, e o terapeuta, a um dado momento, pede para que eu faça o papel do pintor. Então, que eu saia do meu papel e que entre no papel do pintor e tente representar como que o pintor agiu naquele momento. E aí a pessoa que estava fazendo o papel do pintor, ou uma outra lá do grupo, vem e faz o papel do Luciano, né? E aí, às tantas, ele continua fazendo as alterações na cena, e aí o Luciano sai de cena, outra pessoa vem fazer o papel do pintor e do Luciano e do avô, e aí eu fico de fora assistindo aquela cena. Então, isso eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, porque observar-se no papel do outro é o que nos faz, às vezes, perceber, né? O quanto que a gente precisa parar para se olhar e para se observar, né? Então, até vou aproveitar esse momento para dizer uma das coisas que me chamam mais atenção do psicodrama, que é uma espécie de poesia que se chama Divisa. Então, ele fala assim, eu vou resumir, tá? É um pouco maior do que isso, eu vou só falar uma parte que é a parte que mais interessa. Um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face.
E quando estiveres perto, arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e colocarás no lugar dos teus. Então eu ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. Isso significa que a gente, às vezes, para poder se perceber e perceber, às vezes, o que está acontecendo na relação, a gente precisa sair e olhar com o olhar do outro. E como é que isso se chama? Tem um nome para isso, né? O psicodrama descreveu dessa forma, em termos de poema, e o nome que a gente dá para isso é empatia, não é? Então, começa por aí. O psicodrama pedagógico, diria, ele vai trazer, principalmente, essa questão da empatia, né? Do fato de você poder compreender um pouco o contexto digamos, na posição do outro, né? Então, o professor vai tentar se colocar na posição do aluno e compreender se aquilo que ele está pedindo faz sentido para esse aluno, né? Porque não adianta o professor despejar, digamos assim, todo um conteúdo e achar que não precisaria estabelecer uma relação do que, por exemplo, o Paulo Freire, Noé Marilena vai chamar né, dessa relação dialógica de docência, que é a docência mais a discência. Então, nós trabalhamos a partir desse princípio da docência. E aí eu fui encontrando, nessa experiência do psicodrama clínico, que depois foi adaptado para o psicodrama pedagógico e recebeu esse nome antes de virar pedagogia do drama, por uma argentina que veio trabalhar no Brasil, que se chamava Maria Alicia Romana. Maria Alicia Romana, então, uma argentina, que passou muitos anos aqui no Brasil e que trouxe o psicodrama para o contexto da educação e chamou de psicodrama pedagógico. Depois, ela, no avançar dos seus estudos, vai renomear o psicodrama pedagógico de pedagogia do drama. Então, eu fui a alguns encontros, lá onde ela, durante muito tempo, atuou, que é a Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, a ABPS, fica ali perto da gente, ali no campus São Paulo, Marilena, a ABPS, ali perto da Santa Cruz, por ali, né? Tive a chance de conhecer algumas pessoas lá, de conhecer um pouco mais sobre a sua obra, não é? De participar de homenagens a Maria Alicia Romana, mas o que foi interessante é que o que ela faz no psicodrama pedagógico é um olhar da qual, do ponto de vista teórico, ela vai misturar um pouco os conceitos do criador do psicodrama, que é o Moreno, Jacob Levi Moreno, um romeno, radicado em Áustria, em Viena. Ela, então, faz uma leitura das teorias do Moreno, junto com Vygotsky e Paulo Freire. E aí o que foi muito interessante é que quando eu descobri Maria Alicia Romano nessa associação, a BPS, eu já tinha começado a trabalhar essa relação entre Paulo Freire, Vygotsky e Moreno. E aí, como o nosso curso lá, eu comecei a falar pelo curso, não é? Como o nosso curso é um curso à distância, o curso superior de tecnologia e design educacional, no contexto da educação não formal e inclusiva, eu resolvi fazer uma experiência em 2017, 18, por aí,
antes da pandemia, isso é importante dizer. Antes da pandemia, eu já comecei a tentar brincar de psicodrama online. E aí, como é que eu fiz isso? Eu convidei os meus alunos a observarem uma sessão de psicodrama público que acontece no Centro Cultural. Então, o psicodrama público do Centro Cultural é muito antigo. Todos os sábados eles aconteciam lá religiosamente, inicialmente numa das principais salas, né, do Centro Cultural São Paulo. Depois ele foi para o porão do Centro Cultural e continuou lá acontecendo todo sábado, aberto à comunidade. Uma iniciativa que é aberta totalmente para o público. E aí as pessoas que ficam curiosas entravam lá no site do Centro Cultural São Paulo, falavam, olha que legal, eu vou hoje assistir essa sessão. Então ia lá, participava da sessão aberta ao público, sempre a partir de um tema específico, não é? Eu convidei os meus alunos para irem lá assistir uma das sessões do psicodrama pedagógico online. E aí, é claro, né, alguns alunos participaram, porque tem que ir lá para o meio desse palco, atuar junto com gente que não conhece, olhar para a cara de quem não conhece, né, interagir com outras pessoas que nunca viu na vida, né? E como é aberto ao público, podia entrar um mendigo, podia entrar um senhor distinto, podia entrar todo mundo que tivesse interessado. E, de fato, entravam muitas pessoas da comunidade ali, né? De todas as tribos, porque o Centro Cultural São Paulo é um lugar de várias tribos, né? Elas ficam ali divididas, dançando funk, dançando outras músicas, ou andando de skate, né? É um lugar de várias tribos. E é interessante também para olhar para essas tribos, né? Como a gente chama, né? Não, o nome meio que identifica um pouco esses agrupamentos, né? De pessoas que têm objetivos em comum. E aí, então, fomos... e os alunos saíram, assim, um pouco mexidos, né? Porque o psicodrama público, ele mexe um pouco, não é uma terapia, mas ele tem um efeito terapêutico, ele tem uma ação terapêutica. E sempre ele acontece elegendo um protagonista, a partir de um aquecimento inicial que é feito, não é? Depois desse aquecimento, elas propõem um tema, por exemplo, e aí, de repente, no meio desse tema que as pessoas vão falando, surge um protagonista. E aí esse protagonista é quem vai desenvolver e descrever a cena, e aí, assim como aquela que eu falei lá do pintor, essa cena que ele vai descrever vai acontecer ali em público, junto com outras pessoas que vão estar sendo convidadas para participar daquela encenação, daquela dramatização, não é? Bom, e aí, claro, depois tem os desdobramentos disso, o psicodrama tem que ter sempre um diretor, né? Esse diretor, ele se assemelharia lá ao diretor do teatro, porque a gente também pode considerar que isso é uma ação de teatro espontâneo, o teatro da espontaneidade. E o diretor, que é o diretor cênico, vai conduzindo a ação, mas sempre tomando muito cuidado, porque ele é um psicodramatista, ele é um terapeuta, ele é um psicólogo, então ele precisa ter o controle ali da sensação, para que as emoções não vazem e que aquilo tenha condições de ser controlado a partir de um trabalho profissional, não é? Mas é encantador. Então, para quem não conhece, o psicodrama público, né, acontece hoje online também. Digamos assim, com a pandemia, eles passaram a fazer experiências com o psicodrama público online, tanto no Centro Cultural, como lá em Diadema também tem, não é? Marilena também tem, o psicodrama
de Diadema, e também tem no Daimon um lugar que é aqui em Perdizes, mais perto de você, Marilena, e de mim também, né? Que é uma espécie de local que tem um terapeuta famoso chamado Zé Fonseca, que é um dos, digamos assim, das pessoas atuantes e influentes no contexto do psicodrama no Brasil, né, em São Paulo. Bom, então eu, embebido dessa experiência do psicodrama público, resolvi levar isso para o contexto da educação. E aí, como que eu fiz isso na educação online? Eu pedi às pessoas, né, que são os nossos alunos, para contarem uma história de, por exemplo, uma situação de aprendizagem que elas tivessem enfrentado e que não tenha sido uma experiência muito boa. E que ela tenha ficado com o registro daquela memória nessa experiência de aprendizagem. E que contassem num fórum. Então, criei lá na Educação à Distância um fórum e os alunos contaram as suas histórias. Depois eu criei uma outra ação, que foi uma enquete, pedindo para que os alunos observassem aquelas histórias, lessem aquelas histórias, comentassem no fórum aquelas histórias, né? E escolhessem uma que eles gostariam de ver dramatizada. Então, eu abri uma enquete e as pessoas puderam votar numa daquelas histórias. Então, uma delas teve mais voto e aí a gente marcou um encontro síncrono, que ainda não tinha essa coisa de encontro síncrono que a gente está fazendo aqui agora, né? Nesse ano aí de 2018, por aí, a gente não estava fazendo muitas coisas assim, né? E aí, então, marcamos um encontro síncrono, não tínhamos o Meet, usamos uma outra ferramenta, e aí, então, dramatizamos a cena. E a cena era muito interessante, porque era um menino que tinha... Ele era negro, e a professora era Dia das Mães, e a professora tinha pedido para ele fazer o desenho da mãe, para entregar para a mãe dele, né? Então, esse menino desenha a mãe como uma princesa loira de olhos azuis. E a professora, ao pegar o desenho, olhou para aquele desenho e disse: "Esta não é a sua mãe. Esta pessoa não se parece com a sua mãe, porque ela é loira e tem olhos azuis." Né? Bom, imagina. Aí o menino ficou... "Vá fazer outro desenho." E ele tinha feito um desenho bem bonito, assim, pegando a folha toda, desenhou aquela princesa maravilhosa, né? E aí depois, então, ele foi ridicularizado na frente de todos os colegas, porque os colegas assistiram a professora brigar com ele daquela maneira, né, humilhá-lo daquela forma, e aí ele volta depois com um desenho de uma mãezinha bem pequenininha no canto da folha, da qual, então, tinha mais as características de uma mulher negra, né? Bom, aí ele conta pra gente que aquilo marcou ele para o resto da vida, que ao longo de muitos e muitos anos ele sentiu que ele não prestava para nada, que tudo que ele fazia estava errado, que as coisas que ele fazia nunca davam certo, que ele estava todo errado, né? E aí ele associou de alguma forma a aquele momento a essa sensação, né? E só que aí ele explicou que quando ele foi desenhar a mãe dele, ele desenhou uma princesa porque para ele a mãe era uma princesa, entende? E as princesas são loiras de olhos azuis, na maioria das histórias que contam os contos de fada, né? E aí, então,
Ele fez aquela princesa de linda, de olhos azuis e toda loira, porque ele achava que a mãe dele era uma princesa. Então vocês percebam, né? Aí a gente trabalhou essa cena. Teve alguém que fez o papel da professora, ele fez o papel dele, depois ele saiu do papel dele, foi fazer o papel da professora, né? E tudo isso online aqui, a gente dramatizando, né? E aí, claro, né? Depois, no final, a gente encerrou a dramatização, conversou sobre o assunto e fez o processo que a gente chama de fechamento no psicodrama, onde a gente para, se analisa e vê como aquilo ecoou dentro de cada um, não é? Ou seja, como que os olhinhos daquele poema que eu estava lendo foram trocados, né? Como é que você passa a olhar o outro a partir do olhar dele e ele olhar para você a partir do teu olhar, né? Então, isso para mostrar que há muita coisa que a gente pode fazer dentro do contexto do psicodrama em educação, e em educação à distância. A gente pode criar, por exemplo, lembrei que eu ia dizer há pouco, quando eu fui lá para a BPS, né, que conheci todo o trabalho feito pela argentina Maria Alicia Romana, eu conheci duas professoras de química que estavam lá no meio dos psicodramatistas todos. E elas adoravam o psicodrama. E a Marilena até conheceu uma que foi a diretora, lembra que a gente fez a sessão? Lembro, sim. Exato, e aí ela é da área de química, né? E aí tinha uma professora também que era da área de química, que dá aula na UFABC de química e usa o psicodrama na aula de química. Aí, mas como é que você usa o psicodrama na aula de química? É muito simples. A gente tem os elementos químicos, né? Então, os elementos químicos, às vezes, quando se juntam, causam, né, provocam, né, algumas reações ou compõem compostos, né? Por exemplo, a água, a gente sabe que são 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Então, para formar a água, vem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, alguém vai ser o oxigênio e 2 pessoas vão ser os hidrogênios. Então, junta os 3 e forma a molécula da água. Então, ela usava essa questão, né, da química no contexto das aulas dela de química. Então, os compostos, eles dramatizavam, eles falavam, né, das reações que efetivamente eles provocavam. Então, eu não conheço muito, porque eu não sou da área de química, não é? Mas era assim que ela fazia. Então, você dá vida a uma coisa que, para o aluno, uma fórmula, que decorou a tabela periódica, né? É muito difícil. Então, se você consegue trabalhar a partir de coisas que façam sentido para o aluno, ele vai aprender muito melhor, né? Então, só para que eu vou parar de falar, para a gente ter tempo de debater um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de como surgiu o psicodrama, eu ia dizer psicodrama de raiz, parece samba de raiz, né? O psicodrama de raiz, o psicodrama moreniano, clássico moreniano, ele surge no dia da mentira, no dia 1º de abril de 1900 e bolinha aqui, deixa eu ver. Há 100 anos, exatamente há 100 anos. De 1921, entre as 7 e 10 da noite, surge o psicodrama, a partir de uma experiência do Moreno, que consistiu no seguinte, Viena passava ele estava em Viena, e Viena passava, naquele momento, por uma forte crise política, a Áustria, na verdade, né, passava por uma forte crise política da época, e eles estavam sem rei. Não tinha um rei que governasse o país, né? Então, quando todas aquelas pessoas, políticos, professores, etc. e tal, foram todos convidados para o teatro,
E quando abre as cortinas, o que a plateia encontra no palco? Apenas uma poltrona vermelha de pelúcia, com a espalda alta, né? E os talhados de dourado. E uma coroa no assento desta poltrona. Então, aí o Moreno diz que foi onde nasceu o psicodrama, o berço do psicodrama foi aí, porque ele sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem nenhuma preparação, totalmente através da espontaneidade, ele convidava a plateia a sentar naquela poltrona, a colocar a coroa e dizer o seguinte: se eu fosse o rei, o que eu faria? Né? E aí o público teve que votar depois para ver se escolhia algum rei, né? A gente gostou daquele lá, a proposta dele parecia muito boa, né? Então, e naquela noite ninguém foi escolhido para ser o rei. E aí, então, continuava a Áustria sem rei, mas as pessoas e aí ele teve essa experiência e foi criticado no dia seguinte, né, pelos amigos, perdeu alguns amigos, mas aí o que ele fez? Aí nasceu o psicodrama, porque ele passa depois a usar esta, digamos assim, um pouco dessa ideia de envolver o público, envolver as pessoas para atuar nesses cenários da qual o público são os atores da peça, e o enredo é só um tema que vai se desenvolver a partir do contexto ali que é criado, né? Então, no psicodrama pedagógico, a gente tem exatamente a mesma situação. O público são os alunos, o contexto são as suas histórias, são as suas narrativas, não é? E as ações que vão surgir dali são do nada. Todo mundo traz um conhecimento que é seu, é intrínseco, e a gente vai aprender, né, Marília, com Paulo Freire, que esses conhecimentos também não diferenciam ninguém de ser melhor ou pior, são, né, mesmo que seja o mestre, o pedreiro da obra, o mestre de obra, o engenheiro da obra, ou o professor, todos esses conhecimentos são necessários e essas trocas, elas são necessárias e podem acontecer, não é? Então, é assim, contando um pouquinho para vocês dessas experiências, eu tenho algo escrito sobre isso, depois posso partilhar com quem tiver interesse. E aí, já agora, por falar em algo escrito sobre isso, vou convidar aqui a Amanda a mostrar para vocês o nosso mais novo bebê. Não é? Amanda, pode pôr aí a imagem do mais novo bebê, que foi um livro que eu organizei com a professora Cláudia Hardag, que foi professora visitante da Unifesp, hoje continua trabalhando conosco lá em alguns projetos, e aí nós juntos organizamos essa obra, que ficou prontinha agora, saiu do forno o flyer, não é, Marilena? E já está disponível para pré-venda no site da VV Editora. É assim que se diz? VV Editora, né? Tá certo. É isso, e né? o lançamento do e-book vai ser no evento de Paulo Freire, que você é um dos organizadores, no final do mês. Daí é o lançamento do e-book que vai ser aberto, né? Então pode ser acessado sem pagamento. E essa pré-venda é para o livro físico, né? Porque tem gente que gosta do papel, gosta de ler no papel. Gosto. Eu também gosto. É só então, a gente conseguir espaço. O e-book vai estar disponível no evento. O evento vai ocorrer, o evento se chama hashtag Paulo Freire 100 anos, transformação social e tal. E aí, nesse evento, a gente faz essa mesma
conversa um pouco que a gente tentou fazer no livro, que é o papel da tecnologia digital, o papel da educação dentro desse contexto e da era do digital, né? Então, vários autores compõem esse livro, são 13 capítulos, onde essas praxes, né, a partir da epistemologia freiriana, são contadas por pessoas que nós convidamos e que têm essa entrada aí, digamos assim, pela epistemologia freiriana, trazendo um pouco disso tudo que eu falei: protagonismo, compreensão, empatia, colocar-se no lugar do outro, protagonismo já falei, né, mas autonomia, isso tudo foram conceitos que orientaram a minha ação quando eu proponho o psicodrama pedagógico online, e proponho também fazer essa ligação entre Paulo Freire, Moreno, né, que é o criador do psicodrama, tem esse velho livrinho aqui, o pretinho, que é escrito pelo próprio Moreno, e Maria Alicia Romana, e, enfim, e Paulo Freire, né? Então, aí, nós convidamos a todos para que tenham interesse para o evento. Existe um conjunto bastante grande de vídeo depoimentos que a gente criou para o evento, e estão todos disponíveis também. Enfim, temos aí um monte de coisa para contar, para compartilhar, um trabalho hercúleo aí, né? Que não dá para, em tão pouco tempo, a gente contar aqui, não é, Marilena? Então, eu falei um pouquinho sobre, bem de forma rápida, sobre isso, né, que eu venho trabalhando, e me ponho, então, totalmente à disposição para conversar com vocês, responder as perguntas de vocês, tudo aquilo que vocês quiserem saber, acompanhar o evento, acompanhar os vídeos que a gente está postando para o evento, né, pré-evento, participar do evento em si, ver o livro, ler os textos que eu escrevi já sobre o psicodrama pedagógico online, e inicialmente com uma das minhas alunas, a Viviane Marques, lá do TED, e agora, enfim, também vou estendendo essa experiência aí para outros contextos, né? Então é isso, Luciano, gente. tem algum link ou algum site do evento do Paulo Freire? Tem. Eu vou pôr aqui para você. Você consegue colocar aqui? Enquanto isso, eu vou vendo com o pessoal quem tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta, enquanto você vai procurando aí o link. Então, pessoal, agora está aberto para que vocês possam fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre isso que o Luciano falou. Se alguém já teve alguma experiência e quer relatar, né, em sala de aula, na escola, online ou presencialmente, agora é o momento que pode falar. Boa noite. Boa noite. Oi, Alba, tudo bem? Eu quero relatar um acontecimento comigo quando ele estava falando da questão do desenho, que o garoto desenhou a princesa, né? Então, eu tive uma experiência também na escola, quando eu fui estudar o meu ABC e a cartilha, que me marcaram muito. Quando eu fui estudar o ABC, eu aprendi com a professora a escrever com uma letra assim, graúda, né? Grande, uma letra grande, meu nome eu fazia bem grande, e tudo eu escrevia assim com uma letra grande. E eu achava assim bonita aquela letra, estudei, porque primeiro a gente estudava o ABC todinho e depois passava com uma cartilha, então, para ir para a primeira série, né? Então, no ABC, eu aprendi a escrever com uma letra graúda. E na cartilha, quando eu mudei de professora, que eu fui estudar a cartilha, a professora achou um absurdo a minha letra de ser daquele jeito, né? De ser daquele jeito, graúda. Aí ela disse que eu tinha que dar o jeito de aprender a escrever uma letra pequena. Então, isso me causou assim, um nervoso, um trauma tão grande, que eu não sabia mais o que escrever. Toda vez que eu chegava na escola com a professora, próxima da professora, já me dava um nervoso, que eu não sabia mais escrever. Então, até hoje, isso me marcou muito, e a minha letra, a partir daí, não ficou mais nada bom, uma coisa que prestasse, porque eu não sabia mais escrever. E até hoje eu carrego isso comigo.
E eu lembrei muito agora, quando ele falou do desenho do garoto, me veio na mente esse fato que me aconteceu. Quando a gente puxa pela memória, às vezes vem muita coisa, né, que ficou lá para trás, que não foi trabalhado, né? E como é importante, né, a gente na posição de professor, eu imagino que aqui quase todos são professores, é isso, Marilena? O que a gente, às vezes, a nossa responsabilidade, né, como educadores, de cuidar não só da educação, do aprendizado, mas da relação, não é? Da relação, o psicodrama é uma psicologia relacional, né? O psicodrama moreniano, ele é uma psicologia que trabalha as relações. Então, assim, a gente precisa cuidar das relações, né? Das consequências da gente como professor nos nossos alunos, né? Eu me lembro também que eu fiquei bem traumatizado com uma professora que eu tive no primeiro ano. Eu odiava aquela mulher, eu não aprendia nada com ela. Eu estudava num colégio público, no Bom Retiro, eu detestava aquela mulher. E aí, quando eu passei para o segundo ano, eu estava todo feliz que eu ia passar para o segundo ano e aí não ia ter mais a professora, né? Aquela professora. Aí eu entro na sala, adivinha quem é que estava como professora do segundo ano? Eu Que fiz falta de sorte, hein? 2 anos com a mesma professora? Pois é, eu fiz. Não, mas aí que eu acho que a minha mãe soube agir corretamente comigo, sabe? Porque eu falei, não, eu não quero, eu não vou, eu não. Eu surtei, eu surtei. E aí ela entendeu. Aí ela me entendeu. E a gente mudou de horário, alguma coisa assim. Eu não tive aula com aquela mulher. Mas aquela professora, ela era agressiva. Eu me lembro dela ser muito agressiva, daquelas que tipo apagava a lousa com o cabelo da criança. Essa é a imagem que eu tenho dela, né? Eu tinha essa lembrança e jogava apagador na cabeça dos outros, entendeu? Então, assim, eu não queria estudar com aquela professora. E aí a minha mãe me acolheu na época, né? Entendeu? Graças a Deus. Olha o trauma que eu podia ter. Eu podia não estar falando para vocês aqui de psicodrama pedagógico. Talvez eu nem tivesse aprendido a ler, né? E nem a escrever. Quem mais, gente? Fiquem à vontade. Isso é um grande bate-papo. Arnaldo, quer contar alguma coisa para a gente? Arnaldo, você está aí observando, né? Mais alguém? A gente teve uma experiência com a Marilena, né? Isso logo depois de um psicodrama que vocês apresentaram, né? A Cláudia, tinha a Viviane, tinha você. Isso, fui eu com a Camila. Dias de ensino, né, Marilena? Foi bem legal. Eu acho que entrar no papel, né? Quando você precisa entrar num papel que não é o seu, é complicado, né? Para você conhecer as raízes, ou o que poderia estar pensando aquela entidade, né? Você está representando uma entidade ali, um professor, no caso. Mas foi bem legal. Uma das coisas que eu só ia perguntar, também é sempre a minha dúvida, é assim, o psicodrama ele serve para tudo, porque você deu o exemplo da professora de química que usava o psicodrama, né? Que você nem imaginava que poderia fazer ali. Mas tem alguma coisa já que você diz assim, olha, não serve, o psicodrama não serve para esse tipo de ensino, para esse tipo de pedagogia? Eu diria que serve para tudo, desde que o professor tenha criatividade para bolar alguma coisa, né? Porque a gente aprende todas as coisas na escola, mas em tudo tem uma pessoa, não é? Tudo está relacionado a uma pessoa, mesmo que seja uma conta de matemática. Você vai aprender, mas se você for no mercadinho, é alguém que vai fazer essa conta para você, não é? Então, você pode simular uma situação, olha, imagina que você
né, vai lá no mercadinho e aí ela te dá um troco errado. Tá percebendo? E aí, nessa cena, vamos ver o que acontece, né? Então, não, 2 mais 2 não é 5, é 4, ou 2 mais 1 não é 3, está me faltando o troco, entendeu? Sei lá, eu estou só viajando na maionese aqui, mas Acho que travou o seu som. Travou. Eu dizia assim, atrás de todo o conhecimento humano, seja ele qual for, existe alguém. Ou alguém que criou a teoria, ou alguém que aperfeiçoou esse conceito. Tá travando aqui, Não, mas voltou, Luciano. Tá fechando sozinho, Alguém que criou esse conceito, uma pessoa que desenvolveu essa teoria, uma pessoa que aperfeiçoou essa teoria, uma pessoa que utilizou esse conceito em algum lugar. Então, se a gente pensar que o psicodrama envolve relações, envolve pessoas, a gente pode criar N cenários. N cenários, né? Nós somos seres humanos e os seres humanos interagem entre si. E o conhecimento que digamos, produzido na humanidade é produzido pelos seres humanos. Não é verdade? Então, boa noite, pessoas. Eu queria relatar aqui para vocês. Eu já voltei a estudar agora bem mais tarde, né? Eu ainda estou me preparando como pedagoga, estou no meu 7º período, e eu estou me preparando justamente para ser um professor com um olhar um pouco mais inclusivo. Quando eu fiz 4ª série, né? E ainda não era esse ensino fundamental de 9 anos, e eu perdi minha mãe, e no outro ano eu simplesmente dormi um ano inteiro na sala de aula e eu não tive uma professora que tivesse esse olhar para me ver e me adaptar. Perdi um ano inteiro letivo, porque eu ia para a escola e dormia. E se esse professor tivesse olhado para mim com empatia e visto a situação, provavelmente eu não teria parado de estudar, teria continuado, e hoje eu não me vejo numa situação que, estudando online, buscando meu próprio conhecimento sozinha, eu me sinto muito mais confortável do que em sala de aula física. Então, assim, e eu quero para os meus alunos um cenário diferente. Eu quero que ele possa contar comigo, que eu possa ter esse olhar de compreensão para com ele, né? Vocês veem como é importante, né? E como o psicodrama traz essas questões, né, para dentro do contexto educacional. Então, o que eu gostaria de falar, né, até para a gente seguir o nosso... Deixa eu só ver, não consegui acessar o link que você compartilhou. Já vou ver. Então, para que a gente possa dar conta do tempo, né, Marília, não se estender muito, trazer uma mensagem para vocês, não é? De que nós somos feitos de relações humanas. E o aprendizado, ele envolve essas relações. Então, o olhar da psicologia, já vou ver, tá? A questão do site. O olhar da psicologia, ele é sempre um olhar a partir de como que a gente pode lidar melhor com todas as situações de conflito e que a gente consiga efetivamente avançar, né? Avançar na vida sem ficar com traumas, sem levar situações mal resolvidas ao longo da vida. E o papel de um professor, ele vai além de ensinar. Ele também vai no sentido de captar essas situações, esses climas e ajudar as pessoas na medida do possível, né? Então, não estou convidando nenhum professor a ser psicólogo, não é essa a ideia, nem a proposta, mas convidando o professor a ter um olhar atento para
que às vezes as situações de ensino e aprendizagem podem estar relacionadas a conflitos internos, né? Bom, em relação ao site da... Eu já arrumei, Luciano. É que tinha um S a mais no eventos, então, se vocês repararem, é esse que eu escrevi agora, por último aqui, logo acima. Está funcionando esse, eu acabei de entrar, está funcionando, abre, que é o Paulo Freire, de 100 anos, está certinho. Eu que copiei errado, né? Bom, vocês podem conhecer também o site do Forma, que aí é só tirar o eventos do final, vocês vão ver o site do Forma como um todo, e aí vocês vão perceber que a gente tem proposto cursos, né? Proposto, esse é o nosso primeiro evento, né? Mas a gente depois tem toda a sessão de vídeos, depoimentos do Paulo Freire. As pessoas estão contando como foi o encontro delas com Paulo Freire, não é? O encontro ou pessoal, que houve várias pessoas que tiveram possibilidade e privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e aí contam como foi esse encontro, de terem trabalhado com ele, de alguma forma, quando ele foi secretário de Educação, né, na cidade de São Paulo, ou efetivamente de quem se apropriou da sua obra e conheceu a sua obra, e a partir disso, então, integrou esses conceitos na sua praxis, né? Esse ano, tanto Paulo Freire completa 100 anos, quanto o psicodrama, pelo que eu relatei há pouco, né? Se foi em 1º de abril, não foi mentira, de 1921, também faz 100 anos, então temos 100 anos de psicodrama, 100 anos de Paulo Freire, é muita coisa para a gente poder comemorar, não é? Então, eu vou pôr meu e-mail aqui para vocês, e fico à disposição para conversar e colocar outras informações, publicações, enfim. Luciano, a Sônia mora em Campinas e está pedindo recomendação de algum lugar, se você conhece em Campinas, para fazer um curso de psicodrama. Você conhece? Aí eu vou pedir, Sônia, escreve para mim, que aí eu vou pesquisar, se eu não conhecer, e eu tenho vários colegas, né, psicodramatistas, e aí eu tento essa informação para você também. Mas sim, tem gente trabalhando com psicodrama. Sim, então, Sônia, por favor, dá o e-mail do Luciano, é só você mandar um e-mail aí pedindo isso para ele e ele te responde. Se alguém tiver mais alguma outra dúvida, o e-mail do Luciano também está aí, vocês aproveitam já. Luciano, muito obrigada por essa rica discussão aqui, essas informações que você trouxe, muito interessantes. Deixa o pessoal com vontade de quero mais, né? Gostinho de quero mais, isso é muito bom. E ainda ficam as dicas do evento do Paulo Freire, no fim do mês, o livro do Paulo Freire, e o nosso evento da Congresso Movimentos Docentes, que acontece em outubro, que eu deixei o link aí para vocês também. Então, várias dicas boas para vocês. Para todo mundo que está aqui, obrigada pela participação, espero que vocês tenham gostado e participem de outros eventos nossos. Luciano, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer, Marilena, o convite, mas, sobretudo, a amizade, Marilena, porque eu acho que isso é muito importante dentro do contexto que a gente trabalha, da instituição, a gente ir se apoiando e criando novas, né, relações institucionais e conhecendo o trabalho um do outro. Sim. E o trabalho de um professor, às vezes, pode ser muito solitário, né? Então, dizer que esses eventos que você promove aqui são muito interessantes, eu tenho acompanhado os que eu consigo, não é sempre que eu consigo, mas os que eu consigo eu sempre gosto muito, porque a gente tem a possibilidade de compartilhar, dialogar, conhecer o trabalho do colega, e às vezes os conflitos, as dificuldades, né? Uhum. E eu acho que é muito importante, os professores precisam trabalhar juntos, né? Eu vou trazer uma nova imagem para vocês de um contexto que eu tenho trabalhado, que é de coreografias didáticas. Eu entendo o professor
pode ser um coreógrafo educacional, da qual ele vai organizar coreografias educacionais para que os alunos e ele próprio subam nesse palco e trabalhem essas ações, né? Trabalhem essas encenações, essas coisas. O enredo, às vezes, é a nossa disciplina, os atores são nós e os alunos, os bastidores são quem está, né, lá ajudando a pôr as coisas nos ambientes virtuais, ou ligando o Meet, ou criando os links, enfim, né? Mas, sobretudo, uma noção de coral, de que entender a docência como um ato coral. Um coral não acontece sozinho. Para que um coral aconteça, é preciso o envolvimento de várias vozes que se juntam, não é? Então, existe um teórico chamado Miguel Zabalza, que é um professor espanhol, que é quem desenvolveu esse conceito de coreografias didáticas, que diz, Marilena, que a ação docente, ela tem que ser um ato coral, né? Sim. Da gente poder partilhar com o outro, estar com o outro, fazer junto com o outro. Ninguém deve fazer sozinho, e ser sozinho como professor é um ato muito solitário. Então, aí depois você pode pegar as interdisciplinaridades, transdisciplinaridades, fazer projetos em conjunto, né? Então, quando transborda da química para a psicologia, não é fantástico, né? Quando transborda da matemática para o português, essas inter-relações, essas trocas são fundamentais, né? Então, agradecer pela possibilidade de me trazer aqui, me colocar aqui à frente desses nossos amigos, né? Professores e amigos, e que a gente possa cada vez mais entender a docência como um ato coral e que se desenvolve em conjunto. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Gostei muito da questão do ato coral aí. E a gente vai construindo isso, né? Vai fazendo. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Um beijo. Até mais, gente. Beijão para todos. Tchau, tchau.